RF com você está de volta e hoje é dia de pensar em como deixar a nossa casa mais aconchegante. E com pequenos detalhes é possível transformar o ambiente. E sobre transformação, gente, a Renata Pardo entende, né? Eu vou chamar ela aqui, ela é que é decoradora de festas e também florista. Hoje vamos aprender aí como fazer arranjos florais maravilhosos, né? Seja muito bem-vinda. Obrigada, Roberta. É um prazer estar aqui com vocês. Falar um pouquinho de flores que eu adoro e trazer algumas sugestões para deixar aí as casas de vocês mais bonitas. E olha, não tem como negar, né? Todo mundo gosta de flor, né? Sim, difícil quem não goste, né? E eu acho que, eu super recomendo, eu acho que ter flores em casa muda a energia, muda o astral, não tem como você não olhar e dar um sorriso. Então, a minha casa tá sempre florida e eu recomendo. É verdade, concordo com você, viu? As flores mudam o ambiente, transformam. Vamos começar então com algumas dicas já. Você trouxe aqui duas opções. A gente vai começar aqui então por essas daqui que são as orquídeas. Isso. Então, minha primeira sugestão é um arranjo com orquídeas. Essas orquídeas a espécie mais comum, é a Phalaenopsis. Essas são as minis, então é fácil de encontrar. A gente encontra aqui em Campinas no Ceasa, no Mercado de Flores, mas vende em supermercado, nos hortifrutis, então é fácil de achar. Eu gosto muito de fazer uma composição assim de cores, então eu vou montar um arranjo colorido. Eu escolhi um caixotinho de MDF. Olha só que bacana, MDF que a gente comentou agora na outra reportagem, né? Exatamente. E aí é também super fácil de achar e tem até como reutilizar, se você, né, às vezes eles vêm com frutas e esse tipo de coisa, então também você pode encontrar assim, senão você também encontra na Anju, no centro, no Ceasa, e fica fácil de achar. E é um arranjo muito facinho, muito prático, então eu só vou encaixando, né, as orquídeas. Aqui a gente vai usar 5, então a gente vai fazendo uma composição com as alturas, né, para fazer ficar harmônico e com as cores. Então eu deixo elas mesmo aqui no vaso. E aí, como a gente está usando um caixotinho de MDF, eu recomendo tirar para molhar. E eu deixo mesmo no cachepozinho de plástico, que é né, como ela vem. E a dica é a gente sempre observar as raízes. Então, a gente vai molhar quando a raiz começar a ficar esbranquiçada. Aqui, eu não sei se conseguem ver, mas tá vendo que elas estão bem verdinhas? Bem então, verdinhas. Ela tá bem verdinha, ela tá bem hidratada. A orquídea, como faz muito calor agora, a gente costuma molhar mais ou menos a cada 7 dias, 10 dias, uma semana, 10 dias. Mas é só dar uma olhadinha. Ah, tá ficando ressecadinha, tá esbranquiçada, a gente molha. Então é um arranjo aí que também não dá muito trabalho, né? Assim, é Não mais dá. a prática da montagem mesmo, e aí o cuidado no dia a dia não costuma dar trabalho. Não dá trabalho, é bem simples e ela vai durar se você cuidar direitinho, não deixar no sol, na luz sol direto, né? Ela gosta de claridade. E comprar assim com os brotinhos, porque daí cuidando direitinho eles vão abrir, vai durar uns 2, 3 meses tranquilamente. Olha, a Rê já trouxe aí duas dicas bacanas então pra gente. Pra elas comprar a durarem. orquídea com os brotinhos pra durar mais tempo. Isso. E pra molhar então a cada 10 dias. A cada 10 dias. Não pode deixar encharcada, então você molha, tira, pode até pôr embaixo da pia direto, na água corrente, deixa escorrer. Pode colocar uma proteçãozinha, um plástico no caixotinho para não molhar o MDF, porque senão vai apodrecer, vai estragar. E deixa secar, escorreu bem a água, porque se ela ficar encharcada, vai apodrecer a raiz. E aí a gente vai perder a orquídea muito rápido, Olha só, né? Então também não pode ir muita água aí, exagerar na água, porque senão essa quantidade pode também acabar matando a orquídea. Tem que ser só deixar ela hidratada, sem deixar a água parada. Ô Rê, você comentou aqui, já tá pronto, né? Ele tá pronto, eu gosto de finalizar com um musgo sequinho, só pra gente preencher. Então, como esse caixote é fechadinho, ó, ele não aparece, a folhinha dela tá bem bonita, tá bem cheia. Então, a princípio, ele pode ficar assim. Mas, se você tiver acesso, tiver aí na sua casa e quiser deixar mais bonitinho, você vai colocar aqui um musgo sequinho. Olha que bacana. E vai Vou mostrar aqui. preenchendo. Pega mais uma tostinha de musgo pra gente mostrar aqui na 2. O Rê. No caso, esse musgo a gente encontra também em qualquer lugar onde a gente encontra as orquídeas, também encontra. Normalmente, talvez supermercado, esses hortifrutis não. Mas em casas de coisas para o jardim ou onde vende flores, você encontra. Ele é assim
Ele é sequinho, eu gosto desse, tem vários tipos. Eu gosto desse com verdinho, que eu acho que ele fica mais natural. No caso, né, dele, não precisa estar molhando esse Não, musgo aí, né? No não, caso, ele tem aí que ficar você, sequinho ele mesmo. fica sequinho. Ele vai, não que não possa molhar, ele acaba secando, se também não encharcar, ele não estraga. Mas, ó, eu acho que fica mais charmosinho a gente finalizar aonde tem uns espacinhos vazios, onde as folhas não estão tampando, a gente finaliza com musgo. Com certeza, a beleza mora aí nos detalhes, né? E ele faz toda a Exatamente. diferença na montagem. Olha É. só que lindo, gente. E embeleza qualquer ambiente, é uma boa dica também, uma boa gente, opção eu pra acho. dar de presente. Muito, uma ótima opção. Então, é uma coisa que você mesmo pode fazer, né? E presentear, eu adoro. É, Dia das Mães chegando aí, então é uma boa Uma dica boa essa daí. dica, é uma ótima opção. Ô, Ju, conta pra gente, essa, né, a orquídea no caso, é uma das melhores flores pra montar um arranjo em casa, assim, que dá menos trabalho? Ela tá nesse grupo de... Eu acho que, assim, ela não dá trabalho para você montar, porque ela já vem no cachepozinho, você monta e ela não demanda muito cuidado, porque você molha uma vez a cada 10 dias. E ela dura bastante, ela é uma flor bem resistente. Então, às vezes, o investimento é um pouquinho mais alto, mas você vai ficar com flores por 2, 3 meses. Então, Olha, ela que bacana. ela é uma flor bem prática e bem fácil de Nossa, cuidar. dura bastante tempo mesmo. No caso, né, você tinha comentado aqui no início que a combinação das cores, né? Uhum. Acho que também tem aí alguns truques que dá pra você ensinar o pessoal de casa. Existe aí alguma dica que você possa passar pro pessoal para saber combinar essas cores, até mesmo com o ambiente, né, em que vai ser colocado esse vaso? Eu acho que assim, pra você não errar, o mais fácil é você olhar mesmo ao redor na sua sala. Vai ficar na sala? Então, que cores eu tenho na minha sala, né? Se você tem uma sala mais neutra ou mais colorida, então observar o ambiente primeiro pra ver e coordenar o que combina. Então, se você tem uma casa mais neutra, sem muitas cores, o que você colocar vai ficar bom. Agora, se você falar, eu tenho uma casa que tem mais detalhes em vermelho, então você tem que tomar mais cuidado, né, de harmonizar essas cores assim. E depois, entre as próprias flores, eu acho que a dica é você ir vendo. Então, por exemplo, eu escolhi essa roxinha. Essa é branca, roxinha e tem um miolinho amarelo. Então, a gente vai lá e coloca uma amarelinha que tem um miolinho roxinho. Então, ela, entre si, ela já tá coordenada, Olha né? que legal, então elas se conversam aí entre si, Isso. importante essa harmonia na hora de montar. Exatamente. No caso aí, você comentou sobre um ambiente vermelho, por exemplo. Uhum. Se a gente tem um ambiente vermelho, o que você recomendaria? Trazer, por exemplo, rosas vermelhas seria uma opção ou carregaria mais o ambiente por ser do mesmo tom? Eu acho... o vermelho é uma cor mais pesada, mais carregada, mas se você misturar, então, por exemplo, você pode usar as rosas vermelhas, mas aí você pode pôr uma folhagem junto, verdinha. Então, tem muitas folhagens mais verdes, só folhagens que você pode misturar com a rosa e deixar mais leve. Você pode misturar com branco, então o branco também deixa mais leve. A gente tem a orquídea branca. Então, de repente, nesse caso, a gente pode fazer um arranjo assim com orquídeas brancas e só brancas. Olha que Então, é pensar assim, em deixar sempre harmônico e leve. Trazer né? leveza para o ambiente é importante, ainda mais se a gente passa tanto tempo Isso. nele, né? Tem participação do pessoal aqui chegando, vamos ver. A Jéssica, que já tinha mandado pra gente, pergunta assim, ó, vou me casar e queria sugestões de flores para as despedidas com as amigas. O que você sugere aí pra Jéssica? Olha, eu trouxe hoje para fazer um arranjo de flores. Quando a pessoa, se você não quer usar orquídeas ou flores assim plantadas, a gente pode usar. Eu trouxe a Austromélia, que eu acho que é uma flor bem fácil de trabalhar. Ela também é uma flor que dura bastante e que tem muitas opções de cores. Então tem branca, amarela, laranja, rosa, vermelha, roxa, lilás. Então a variedade de cores é muito grande. Ela é uma flor mais comum e fácil de achar e que dura bastante. Então eu acho que você pode começar por aí. Agora, se você for mais romântica e quiser dar uma coisa, um ar mais de princesa, a rosa é sempre rosa, é muito delicada, é romântica e fica lindo. Eu gosto também. Então eu acho que para uma despedida de solteiro, a opção que eu trouxe hoje ia ficar bem bonita. Ah, com certeza, não tenho dúvidas. Então vamos mostrar aí que opção você Vamos. trouxe. Você comentou aí dessa flor, qual o nome, perdão? Austromélia, ela chama. Austromélia. Então pode trazer ela aqui pra cima do nosso balcão pra mostrar pro pessoal de casa. Eu trouxe ela num buquezinho. Olha que lindo, gente. Né, como a gente também não tem assim tanto tempo, eu já trouxe ela mais limpinha.
Então, o que, que é importante pra gente fazer um arranjo no vaso? É a gente ter... Vou mostrar a Austro aqui que fica mais fácil. É a gente ter a haste dela bem limpinha, para não pegar folha na água. Porque assim a água permanece mais limpinha por mais tempo. Olha Se você só. não tem tempo e acha que não vai dar conta de trocar a água do seu vaso todos os dias, então você mantém a haste bem limpinha para a água ficar limpa. E aí, como que a gente vai fazer? Eu trouxe um vaso, esse vaso é um vaso bem neutro, né? Uma cor que eu acho que combina bem com muitos ambientes em casa. Então, eu sempre começo medindo mais ou menos a altura do vaso com a altura que eu quero dar para o arranjo. Que normalmente é mais ou menos, a gente sobe a metade ou 2/3 do vaso. Que bacana. Na Então, altura a gente do consegue arranjo. regular aí o tamanho do arranjo, Isso. como vai ficar. Então, como que a gente faz? A gente vai medir aqui, então eu quero mais ou menos essa altura o meu arranjo. Então, eu vou cortar a haste nessa altura. A gente faz a essa gente corta medida. o que fica pra baixo, O que né? fica pra baixo, o que tá sobrando. Então, a gente faz um corte na diagonal, Por que na diagonal? porque assim a gente aumenta a área de contato da haste com a água. E aí, ela vai se hidratar mais e vai durar mais também. Olha que bacana. Então, a que gente dica sempre legal. recomenda cortar na diagonal. E aí, tem algumas técnicas de montagens de buquê que pra gente deixar o buquê mais redondinho ou não, mas que eu acho que aqui a gente pode ir fazendo uma coisa mais orgânica. Então, a gente vai pensando mais ou menos assim, vai medindo as alturas. Pode cortar então E todas vai cortando. praticamente juntas aí, juntar duas. Pode e juntar cortando. duas, a gente não vai cortar todas do mesmo tamanho, que eu gosto de deixar o arranjo mais orgânico mesmo, né? Então, a gente vai pensar aí em alturas diferentes. Então, por exemplo, a rosa eu vou fazer umas menorzinhas, mais baixinhas e outras mais altas. Dá pra brincar então com a criatividade aí de quem tá fazendo, né? Isso. Ó, essa aqui é a rosa spray. Então, Olha só essa a delicadeza dessa rosa. mini rosinha, Pequeniníssima. ela é muito linda. E aí a gente vai cortando, brincando com as alturas, deixando algumas mais baixinhas para dar essa preenchidinha em volta. Então, olha, você vê que eu limpei as hastes, mas a gente sempre deixa umas folhinhas mais para cima, porque o importante é ela tá mais limpinha aqui embaixo. O caulezinho dela, então. Isso. Bacana. No caso aí, por que você escolheu, né, esse vaso, esse recipiente? Você comentou sobre a questão da cor dele, né? Pode ir em qualquer ambiente. Para o pessoal em casa escolher, esse é o critério principal também? Ou cada planta tem que ter um tipo de vaso específico, por exemplo? Não, para as flores, assim, na água, não tem. O que eu acho mais bonito, tem muitos vasos de vidro transparentes que ficam bonitos. E aí é importante a água estar sempre limpa para manter a flor bonita por mais tempo. E também porque você enxerga, né, mais. Então você vê, você vai ficando feio, né? Se você não mantém tudo bem limpinho. Essa cor, eu acho que ela é uma cor bem neutra. Esse vaso é um tipo de murano, ele é de vidro. Então, eu acho que também é um vaso leve que fica fácil de combinar. Tanto, eu acho ele neutro, então qualquer combinação de cores que a gente faz com ele... não é o que tá aparecendo ali, né? Não, qualquer combinação que a gente faz com ele, ele não interfere na cor na cor das flores. Uhum. E eu acho ele bem bonito. Mas também é uma questão de gosto pessoal, né? Com certeza. No caso aqui, né, você tá misturando então 3 tipos de flores. 3 tipos de flores. E aí o que eu pensei é também um arranjo colorido, que eu acho que dá essa alegria, né? E aí eu escolhi a Austro Rosa, que eu acho ela bem delicada, e peguei um tom a mais de rosa para rosa spray. E aí, para não ficar também ele muito monocromático, eu escolhi o amarelo, que eu acho que é uma combinação linda de pink com amarelo. E eu acho que vai ficar um arranjo bem alegre, bem harmônico, bora lá, alegre, manter colorido. Cortando os caulezinhos, sempre lembrando na diagonal, né? Na diagonal e brincando assim com as alturas.
para ele ficar... depois, quando a gente, né, já tem mais prática, fica mais fácil. Mas quando você tá começando, vai fazendo assim, vai medindo com a altura do vaso, vai se arriscando e depois, com o tempo, vai ficando mais fácil. Se a gente quer, por exemplo, um arranjo, né, para um lugar, uma mesa pequena, por exemplo, ou quer algo maior, assim, que dê mais destaque no ambiente. No caso, o que você recomenda e quais tipos de flores? Entraria nessa questão do corte mesmo ou não? Olha, dependendo do tamanho, é assim, quanto maior o vaso, mais flores, né, a gente vai usar. Então, se você tem um vaso muito grande, você vai precisar de mais flores e pode usar também flores maiores. Então, o lírio é uma flor bem grande, então ele fica mais bonito em vasos grandes, né? Porque você tem mais volume. E para vasos menores, você faz arranjinhos menores com flores mais delicadas, então com a rosa spray, que ela é menorzinha. E mesmo flores plantadas, então eu trouxe a mini orquídea, mas a gente tem a orquídea grande, tem a cascata, que é aquela que cai, né, com flores grandes. Então, se o ambiente é maior, se a mesa é maior, explorar essas flores maiores ficam mais bonitas. Bacana. Ó, minha diretora tá falando aqui, você já tá escondida atrás do vaso. Então vamos Ai, colocar um aqui pouquinho o vaso. pro lado aqui, ó, pra você aparecer. Enquanto Então isso, eu vou ler vamos. participação do público. Vamos acompanhar aqui quem mandou agora uma perguntinha pra gente. Olha só, a Isabela Salles mandou assim: quais flores mais baratas para eu usar aqui em casa? Boa pergunta dela aí. Tá procurando um preço acessível? Essa questão de valores, ela depende muito da época do ano que a gente tá, e não só da época do ano, mas também do clima, né? Então, se tá um clima bom e não tá ou só muito calor ou muita chuva, os valores das flores estão mais estáveis. Então, a Austromélia costuma ser uma flor que tem um preço bom. Mas eu vou te falar que hoje, por exemplo, um maço de Austromélia tá custando quase o mesmo valor que um maço com 20 rosas. Uau. Então, o valor depende muito da questão da oferta, né? De como estão os fornecedores, se eles estão, os produtores, como estão as produções. Quando é maio, que tem o mês das mães, as flores ficam mais caras. Não tem como então, fugir. As rosas estão mais caras. Quando é junho, Dia dos Namorados, isso tá mudando um pouquinho, mas a tradição é presentear com rosas vermelhas. Então, um botão de rosa, às vezes, está custando R$20. Hoje, um botão custa R$1. Uau, então a diferença é gritante, aí depende da época do ano. Muito diferente. Maio é um mês que as flores estão bem mais caras por conta do Dia das Mães e junho por conta do Dia dos Namorados. A estação também influencia pelo que você falou, né? No caso aí, a gente tá vivendo ondas de calor assim tenebrosas. Sim, é bom evitar algum tipo de flor nessa época? Nessa época eu não recomendo usar hortênsia. Sabe qual é a hortênsia? Aquela que tem muitas florzinhas miudinhas. Parece um cachinho, né? Isso. A hortênsia, ela é uma flor de inverno, mas de frio. Então, ela não é uma flor que dura muito no verão. Apesar de você poder molhar, a hortênsia é uma das poucas flores que a gente pode molhar a flor mesmo. Então, às vezes, quando ela murcha, você molha, ela volta. Mas ela é uma flor mais delicada e que não gosta de calor. Então, é bom evitar nessa época do ano. Sim. Olha só, aqui eu tava reparando que aqui nesse vaso, né, você colocou cerca de 3 dedinhos de água. No caso, não precisa encher então o vaso? Não precisa encher, porque como eu falei, o ideal é a gente trocar a água a cada 2 dias. Se você tiver disponibilidade e tiver tempo e conseguir trocar todo dia, principalmente agora no calor, é o ideal. Então, encher o vaso de água não vai ajudar em nada. O que precisa é que essa parte de baixo esteja em contato para ela puxar a água. Então, 2, 3 dedinhos de água é suficiente. Como tá muito calor, você tem que observar, porque ela vai evaporar mais rápido. Mas o ideal é colocar assim, pouquinha água, substituir a água todo dia, para deixar ela sempre fresquinha. Ô Rê, eu já ouvi uma história de que colocar açúcar na água ajuda aí a saúde das flores. É verdade isso? É verdade. Não atrai formiga? Não atrai formiga. Sabe que eu entrego flores para minhas clientes uma vez por semana e eu mando uma receitinha de fazer uma misturinha para as flores durarem mais. E eu tinha uma cliente que falava, as minhas flores não estão durando. Eu falei, mas você tá fazendo a minha receitinha? Ela falou, não, porque vai juntar formiga.
não junta formiga. Olha só! Então, como é a receitinha? Você pega 1 litro de água, e para 1 litro, né? Você não precisa colocar, porque a gente não vai usar 1 litro aqui. Mas a medida é, para 1 litro de água, 1 colherinha de café, então é bem pequenininha. 1 colherinha de café de água sanitária, que vai manter a água limpinha. E meia colherinha de açúcar. Então, você mexe a misturinha bem. E aí você coloca. E aí a água sanitária vai manter a água limpa, porque na água suja o caule vai apodrecendo e é por isso que a flor não dura. Então a água sanitária mantém a água limpa e o açúcar vai nutrir a flor. E é verdade, sim, ela Gente, é um alimento para a flor. Uma baita dica para quem está em casa acompanhando. Então repete aí qual que é a misturinha. Para 1 litro de água, 1 colherinha de café de água sanitária e meia colher de café de açúcar. É bem pouquinho mesmo, que não precisa mais que isso. E uma outra dica é, quando você for trocar a água, você observa se a haste dela tá fresquinha ou se ela já tá começando a amolecer, porque às vezes o caule é mais sensível e vai amolecendo. Aí você tira mais uma pontinha da flor para dar uma revivada no caule dela de novo. Revitaliza, então, ela aí fazendo esse corte também. Gente, dicas muito bacanas. A gente vai acompanhar mais uma perguntinha da participação. Vamos. Olha só, essa a gente já passou, vamos para a próxima. Daqui a pouquinho a gente volta aqui com a participação do público. Olha, deixa eu te fazer uma outra pergunta, né? Quais são os principais erros aí que a gente deve evitar na hora de montar um arranjo, por exemplo? Tem alguma dica para dar pro pessoal em casa? Eu acho que o principal é isso que a gente falou sobre os cuidados com a água mesmo. Então, não precisa encher, falar, vou encher o vaso até aqui, porque daí ele vai demorar para evaporar e eu não preciso trocar água. Não, não adianta encher de água, porque essa água, o caule em contato com a água, né, essa haste verdinha, ele vai amolecendo, ele vai apodrecendo e a água vai ficando suja e aí a flor morre, porque ela precisa de uma água limpinha, né, para se alimentar. Então, não vale a pena encher de água para não dar trabalho. Tá pronto aí? Tá pronto. Tá pronto? Olha só, vamos gente, tirar esse foca daqui. aqui nesses 2 arranjos maravilhosos que traz vida para qualquer ambiente, né, Rê? Eu acho, gente. Eu acho Rê, que eu vou ver vale agora sim, acho que tem muito participação do pessoal em casa. Confirma pra mim, Mi. Tem sim, a Joana mandou assim, olha, se a água sanitária evita mosquito da dengue, é uma boa dúvida essa daí, né? Gente, pela água tá parada, você acredita que não... então, assim, a gente tá vivendo um momento bem complicado, né? Com relação à dengue. Então, é um cuidado sim que a gente tem que ter. Eu não sou especialista nessa questão de dengue, mas por isso que eu falo que a gente trocando a água todo dia, deixando ela limpinha, a gente vai evitar, né? a água parada, ou né, a água parada. Então, essa recomendação mesmo, não deixar o vaso muito cheio e nas orquídeas a mesma coisa, deixar a água escorrer para não ficar água parada e apodrecer a raiz. Muito bacana, Rê, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço. Quem quiser conhecer mais o seu trabalho, onde é que te encontra nas redes sociais? No Instagram. No Instagram tem bastante do meu trabalho com flores, tem dica de montar arranjos, como eu fiz aqui hoje, eu faço bastante opção de arranjo. Então, o meu Instagram é Renata_Pardo_Scheib, que é meu sobrenome. E tem bastante coisa lá. Tá bom, muito obrigada pela participação. Eu que então, agradeço. pessoal de casa, pode seguir ela lá, que olha, só dicas de sucesso. Obrigada pela participação. Eu que agradeço. Prazer te receber.